Nessas últimas semanas temos falado sobre o tema Vivendo os Propósitos de Deus. E hoje estaremos pensando sobre o tema Missões como estilo de vida. Quando nós falamos na Igreja do Senhor Jesus e nos propósitos de Deus para a nossa vida, Deus tem nos proporcionado 5 áreas especiais à nossa vida. A área de adoração, a área de prestar o serviço, a área do discipulado, discipular e ser discipulado, a área da comunhão e a área do evangelismo, ou seja, o testemunho pessoal. Quando nós olhamos para a nossa igreja, a partir do nosso próprio estatuto social, quando trata da finalidade da igreja, nós temos 4 finalidades precípuas no nosso estatuto. A primeira diz assim, o capítulo 1, artigo 2º do nosso estatuto: a Igreja Batista em Vila Santana, doravante, neste estatuto denominada igreja, tem por finalidade reunir-se regularmente para o culto de adoração a Deus, tendo reuniões para orações, estudos da Bíblia e pregações do Evangelho de Jesus Cristo. Mas a segunda diz assim: proclamar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo por todos os meios ao seu alcance, visando a expansão do reino de Deus entre os homens. Ou seja, levar o Evangelho de Jesus ao coração daqueles que ainda não conhecem o amor de Deus. O terceiro item diz: auxiliar a assistência social dos seus membros, e na medida do possível, aos demais necessitados. E por último, cultivar a fraternidade, a cooperação com outras igrejas batistas associadas e de outras denominações. Então, proclamar a mensagem do Evangelho é fazer missões. Missões e evangelismo são palavras sinonimais. Fazer missões ou evangelizar tem a mesma ideia prática. E isso começa onde? No nosso lar, com as pessoas que nós amamos, com os nossos filhos, com os nossos netos, com aqueles que estão ao nosso redor. Quando nós falamos em missões nas nossas igrejas, geralmente vem à nossa mente a campanha de missões nacionais, a campanha de missões regionais, a campanha de missões para outros países, e nós nos sentimos felizes em poder participar dessa atividade nessas campanhas. Mas eu quero falar algo que é muito mais do que isso. Vai além daquilo que acontece ao nosso redor, vai além daquilo que está acontecendo ao redor do mundo, onde nossa junta de missões nacionais tem trabalhado. Aquele caminhão que você está vendo lá, ele percorre o Nordeste, percorre o Centro-Oeste do nosso país e as regiões mais remotas, levando o amor de Cristo nas praças, nos campos de futebol, nas áreas abertas. E dentro desse caminhão vão médicos, dentistas, nutricionistas e outras carreiras afins, para auxiliar o povo, levando medicamentos, tratando dentes e falando do amor de Deus. Próximo slide, por favor, filho. Esse segundo slide fala da Junta de Missões Mundiais, mas eu quero falar hoje sobre muito mais do que isso. Eu quero pensar em missões como uma chamada pessoal, onde nós participamos diretamente com a nossa vida. Cada um de nós deve ouvir a voz de Deus. Você se lembra da palavra que o Fio leu? O Fio leu uma palavra onde Cristo Jesus, ele diz: ide para o seu mundo. Espera aí, para o meu mundo? O meu pedaço de local? O meu mundo começa no meu lar, começa na minha escola, começa no meu trabalho, começa na minha família, começa na minha vizinhança. Aqueles que fazem parte da minha vida. Eu preciso, de alguma forma, permitir que Deus me use. E é interessante que o propósito de Deus para a minha vida é que eu compartilhe a minha experiência de fé, e a isso nós chamamos de missões. Próximo slide, seguinte. Fazer missões, então, é permitir que Deus nos use como nós somos.
Eu posso olhar o auditório e não vejo duas pessoas iguais aqui. Não existem. Cada um de nós tem seus traços especiais. Nós somos especiais diante de Deus. E Deus nos olha, e Deus nos usa como nós somos, para levar o seu amor. A obra missionária da igreja é o resultado da ação do Espírito Santo, usando o nosso testemunho diário, que começa onde nós estamos, nas circunstâncias da nossa vida. Não existe obra missionária se nós não permitirmos que o Espírito Santo do Senhor tenha domínio sobre aquilo que acontece na nossa própria história. Não basta eu receber o Espírito Santo no momento em que eu aceito a Jesus como meu Salvador. Eu preciso diariamente submeter-me à sua vontade e ter o domínio do próprio Espírito sobre a minha vida, colocando o meu presente, o meu futuro nas mãos de Deus, sabendo que Ele cuidará da minha vida e Ele me usará para que eu possa levar o Evangelho de Jesus àqueles que Deus permite que façam parte da minha vida. É interessante que, na medida em que o Espírito Santo age no nosso coração, nós passamos a ter uma visão missionária, passamos a ter a autoridade para falar do nosso testemunho no nome de Jesus, nós passamos a ter ousadia de testemunhar nossa experiência pessoal, nós passamos a ter o prazer de saquear o inferno. Opa, dá para saquear o inferno? Dá, porque quando nós levamos alguém para conhecer o amor de Deus, esse alguém passa a fazer parte do reino de Deus. Oxalá eu possa ver todos os amados meus lá no céu e compartilhar com eles a eternidade. Eu tenho que saquear o inferno. Eu estava me lembrando aqui uma ilustração, um certo jovem lá em São Paulo, e fez parte de um folheto, há mais ou menos 30 anos atrás, circulou na capital paulista, 35 anos atrás. Esse menino todos os dias tomava o trem, para ir para o seu trabalho, e durante a viagem ele pegava a sua Bíblia, ele lia um texto da sua Bíblia, ele dava uma palavra. Era um jovem, 20 e poucos anos de idade. Sabe o que aconteceu? Naquele dia ele começou a ler o texto. Um homem que estava com uma garotinha sentada no seu colo, garota de 7 anos de idade aproximadamente, disse para ele: cala tua boca, faça silêncio. Mas ele foi ousado, e ele continuou pregando o Evangelho. E ele falava da sua experiência com Deus, e aquele homem que estava ali sentado esbravejava. No final, ele começou a fazer um apelo, e dizendo: você precisa receber a Jesus no seu coração. E aquele homem levantou e disse: cala a tua boca, ninguém aqui quer ser crente. E aí aquela menina olhou para o pai e disse: papai, ele fala de Jesus. Sabe o que aconteceu? Aquele homem ficou transtornado, saíram lágrimas dos seus olhos, e naquela hora, ele olhou para aquele homem e disse: eu quero esse Jesus na minha vida. O jovem ficou espantado, e perguntou para ele: por quê? Ele disse: minha filha nasceu muda, e ela falou pela primeira vez. Se Deus foi capaz de falar, de trazer voz para minha filha, Ele é capaz de mudar o meu coração. Isso é o Evangelho, isso é testemunho. Aconteceu na capital, num trem. Talvez seja aquele trem que eu tomava para ir para Capoava. Você conhece aquela área? Eu ia para a COFAP quando eu tinha 20 e poucos anos de idade. Trabalhei ali, junto com a diretoria, com 26 anos de idade. A evangelização é tão importante, que Jesus nos comissionou em 5 ocasiões diferentes. Eu quero ler aqui 5 textos onde Jesus ele nos manda evangelizar. Mateus 28, 19 e 20 diz: portanto, ide,
fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando Jesus apareceu aos seus discípulos, e eles estavam sentados à mesa, Jesus disse: vão pelo mundo todo, preguem o evangelho a todas as criaturas, todas as pessoas. Quando Jesus apareceu aos discípulos, logo após a sua ressurreição, lá em João 20, 19 a 22, diz assim: chegada a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos que estavam com medo dos judeus, que tinham se ajuntado ali, e Jesus pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as suas mãos, mostrou-lhe o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E aí o Senhor lhes disse mais uma vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. E havendo dito isto, ele assoprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo do Senhor. Quando Jesus apareceu lá em Jerusalém, os discípulos, agora pouquíssimo tempo antes da sua ascensão, também nós vamos encontrar um texto que diz assim: e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão de pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas vós sois testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Fiquem, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele estava dizendo para ele: olha, aqui em Jerusalém vai acontecer o Pentecostes, onde o Espírito Santo habitará em cada coração. Fiquem aí, aguardem. E aí, também, pouco antes da sua ascensão, Jesus disse o seguinte: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Meu querido irmão, eu conheço o meu presente, sei um pouco da minha agenda de amanhã, mas eu não sei o que acontecerá durante o dia todo. Posso ter surpresas, e algumas coisas Deus nunca me diz, e Ele não diz, mas confiando no Senhor, eu caminho cada dia. E ele disse para aqueles discípulos: mas vocês receberão a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vocês, e vocês serão testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins do mundo. Quando Jesus diz essas palavras, eu quero que você perceba que quando ele diz recebereis poder, ele diz: eu prometo que o meu Pai estará capacitando cada um de vocês. Quando ele fala do Espírito Santo, ele está dizendo: o Espírito Santo estará habitando em vocês. Quando ele fala em Jerusalém, ele diz: vocês estarão falando do amor de aqueles que estão ao seu redor, a Jerusalém de vocês, é a própria família. Quando ele fala Judéia, Samaria, são pessoas próximas, que vão além daquelas que convivem diariamente conosco, mas que também precisam do amor de Deus em seus corações. Quando ele fala aos confins da terra, ele está falando aqueles que estão lá no Nordeste, aqueles que estão no Sul, aqueles que estão aqui do lado em Votorantim, ou aqueles que estão na América, ou na Europa, ou na Ásia, ou na África. Ou seja, todos são chamados para o amor do Pai. O apóstolo Pedro, ele diz que viver missões é um estilo de vida. Pedro diz assim: mas vocês não são assim, pois foram escolhidos pelo próprio Deus. Vocês são sacerdotes do Rei, são santos e puros, pertencem ao próprio Deus. Tudo isto para que vocês possam mostrar aos outros como Deus os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz.
Numa versão corrigida, podemos dizer: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo, propriedade exclusiva de Deus, a fim de falarem, proclamarem as virtudes daqueles que lhes chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Apóstolo Paulo, ele foi um exemplo de discípulo que amou missões, mas eu preciso lembrar um pouquinho o que aconteceu com ele. Ele estava com um grupo de soldados indo atrás de crentes para atormentá-los, para prendê-los, para matá-los. Num dado momento, sabe o que aconteceu? Lá em caminho de Damasco, o Senhor apareceu a ele, ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquela hora ele caiu no chão. Cremos que possa ter caído de um cavalo, ficou cego. E aí Saulo de Tarso perguntou: quem és tu, Senhor? Porque ele não via ninguém. Jesus respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ninguém que teve um encontro pessoal com Cristo, ninguém que em algum momento abriu o seu coração e recebeu a Jesus no seu coração, pode ficar indiferente à voz de Cristo na sua vida. Sabe, quando eu encontro Jesus no meu coração, a minha vida ocorre uma bifurcação, antes e depois. Eu passo a viver a nova vida em Cristo Jesus. Por isso que Paulo diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O apóstolo Paulo teve uma consciência muito clara, objetiva, do propósito de Deus para a sua vida. E eu acho interessante que, quando ele escreve em Atos, capítulo 20 e 24, diz assim, presta atenção na linguagem Almeida, linguagem viva, diz assim: mas a vida não vale nada, a menos que eu viva para fazer a obra que o Senhor Jesus me destinou, a obra de contar aos outros a boa nova da graça de Deus, que na Almeida corrigida diz: para testemunhar o Evangelho de Cristo Jesus. Sabe, não importa o que você esteja fazendo amanhã, ou na terça-feira, ou na quarta-feira, ou na quinta, ou na sexta, ou no sábado, ou até mesmo no domingo, Deus pode te usar, porque Ele não para de fazer a obra dEle, e Ele usa aqueles que estão com o coração aberto para serem usados na evangelização, no testemunho, para levar pessoas a conhecerem o amor de Deus e terem esperança na vida, sabendo que Cristo é a resposta. Quando Paulo, ele escreve dizendo: eu me sinto abençoado, ele diz assim, 1 Coríntios 9, 23, faço isso para levar o Evangelho a eles, e também a bênção que eu próprio recebo, quando os vejo ir a Cristo. Sabe qual a maior alegria de alguém que testemunha do Evangelho de Jesus? É ver a pessoa receber a Jesus no seu coração. Não há alegria maior. Eu confesso para vocês, tem duas alegrias que eu tenho como pastor. A primeira é de batizar, a segunda é de celebrar casamento. Já celebrei uns 170 casamentos ao longo de minha vida. São duas alegrias que eu tenho. Alegrias que têm me trazido muita satisfação ao meu coração. E ele, na linguagem de Almeida, diz: eu faço isso por causa do Evangelho, porque eu também quero ser participante dessa obra. Eu quero participar com Cristo, eu quero vivenciar com Ele, eu quero mostrar através da minha vida, do meu testemunho, que Jesus é a resposta. Lá em 1 Coríntios 9, que vocês leram no início do culto, ele ensina que nós precisamos contar a nossa experiência, e ele diz que devemos ter duas atitudes básicas. Primeiro, nos identificarmos com os não crentes. Segundo, estarmos determinados a levá-los a Cristo, levá-los a compreender o amor de Deus.
E é interessante que Paulo, ele identifica-se o público-alvo e ele diz: eu me fiz escravo de todos, eu me fiz judeu, procedi como judeu, eu me fiz fraco com os fracos, ou seja, eu estive ao lado deles, eu sofri com eles, eu trabalhei com eles, eu vivenciei com eles a vida deles, e eu pude testemunhar do amor de Deus. Quando eu vi aquelas mulheres ali do lado do rio, quando eu vi aquelas mulheres estudando a palavra, eu fui até lá, eu falei do amor de Cristo, eu estive anunciando a graça de Cristo àqueles corações. Lídia, vendedora de púrpura, estava lá, e ele falou do amor de Deus, e ela o levou para o seu lar, e ali ele começou a anunciar o amor de Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus não te coloca onde você está à toa. Se você está morando na sua casa hoje, se você trabalha onde você trabalha, se você estuda onde você estuda, se você tem relacionamentos ao longo da sua vida, Deus, Ele tem um propósito para cada pessoa que passa por você, e Ele deseja que o seu testemunho de vida, o seu amor, influencie a vida, levando a conhecer o amor do Pai. Passe 2. Como identificar pessoas? Encontrar uma ponte. Pode passar, filho. Passe o próximo. Resumo sobre identificação. Passe o próximo. Passe o próximo. Passe o próximo. Pode parar aí. Eu tenho que encontrar no dia a dia uma forma de levar o amor de Cristo ao coração das pessoas. Num curso que nós fizemos, foi nos mostrado o seguinte, que nós devemos intencionalmente conhecer as pessoas, orar por elas e levá-las a conhecer o amor de Cristo. O que significa isso? Quando eu vou na padaria comprar pão, eu devo tratar com todo amor, com todo carinho, perguntar como a pessoa está. Se essa pessoa diz: eu estou triste hoje, estou com dor na coluna, eu pergunto para ela: posso orar por você? Mas espera aí, pastor, o senhor não está sendo agressivo demais? Eu estava no hospital visitando a irmã Ana, mãe de Lu. Estive com ela naquele momento em que a família disse: pastor, está complicado, pode ser que ela não saia do hospital. Nós estávamos orando ali com ela, e ao sair, do lado tinha uma cortina, e do lado de lá tinha um senhor. Eu olhei para ele, ele olhou para mim, eu parei e perguntei: posso orar por você? Ele disse: que bom, tem alguém que quer orar comigo. E eu orei com ele. Ele estava hiper chateado, amargurado, e ele voltou a sorrir. Há um tempo atrás ele me mandou uma mensagem, porque eu deixei um folhetinho daquele que está lá atrás, que poucos pegaram ele. Eu deixei aquele folhetinho para ele, e ele me disse: pastor, naquele momento que o senhor orou por mim, Deus tocou o meu coração. Eu saí do hospital no dia seguinte, e eu quero te agradecer pela oração. Ele não veio aqui na igreja. Um dia eu vou reencontrá-lo, se não aqui lá no céu. Eu tenho que ter essa certeza de aproveitar a oportunidade que Deus me dá e que Deus te dá para fazer uma oração ou para levar uma palavra de amor. Paulo se comparou a um atleta, dizendo o seguinte: eu me preparo a cada dia como os atletas se preparam para levar o amor de Deus. E Jesus nos mostrou com clareza a urgência que temos de fazer missões. Aquele texto clássico de João 4,35 diz assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Ele está falando da plantação do trigo, talvez. Vai levar mais 4 meses para colher o trigo. Mas eis que eu digo para vocês: levante os vossos olhos e vejam as terras que já estão brancas para a ceifa. Você não precisa esperar, você precisa apenas aproveitar a oportunidade que Deus dá para falar do amor de Cristo. Como posso fazer missões ou evangelizar? Primeiro,
aproveitando as oportunidades, repassando convites, assistindo cultos, participando de eventos, levando seus parentes a conhecerem. Nós teremos dentro de alguns dias, na semana que vem, né? O que vai acontecer a semana que vem? Retiro de carnaval. Leva a pessoa que você ama, que ainda não tem Jesus. Leva seu amigo, sua amiga, para participar do retiro de carnaval, para ouvir a palavra. Nós teremos os melhores estudos no período da manhã. Nossos irmãos estão aí se preparando para trazer a palavra de manhã. À noite teremos 3 pastores escolhidos a dedo: o Jefferson, Valmir e o Júnior, que vocês nem conhecem, mas vão conhecer. É um jovem de 30 e poucos anos que eu tenho aprendido a amar. Vai valer a pena. Domingo que vem não teremos culto aqui, o culto vai ser lá. Leva seu amigo lá, é um lugar diferente. 7h da noite começaremos o culto ali. Oi? De manhã pode chegar cedinho, participar o dia com a gente, almoçar, participar das atividades, terão todas as atividades ali, trabalho para as crianças, vai tudo funcionar. Aproveite, não fique de fora, seja usado por Jesus. Lembre-se, a glória de Deus é manifesta através de quem? Das nossas vidas. Por isso que o apóstolo Paulo lhe diz: porque se eu anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois o que me importa, me imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o evangelho. Quero concluir, o tempo urge. Missões deve ser o resultado do nosso relacionamento pessoal com Deus. Não há como pensar em testemunhar se eu não procuro viver uma vida devocional diária com Deus. Viver missões como estilo de vida é o reflexo natural da nossa devoção, através da oração, da leitura da Bíblia, do desejo de servir a Jesus. Quando eu faço isso, naturalmente missões é fruto de um coração sincero, que vive intensamente a vontade de Deus. Eu pergunto para você, quando você levanta de manhã, qual a primeira coisa que você faz? Ô pastor, eu vou no banheiro primeiro. Não. Eu escovo o dente primeiro. Não. Você ora. Você diz: Pai, obrigado pela noite que passou. Obrigado porque o Senhor esteve ao meu lado. Obrigado porque me permites viver mais um dia. Obrigado porque eu posso, nesse dia, te adorar. Obrigado pela minha família, pelos meus filhos, pelos meus netos. Acho que ninguém aqui tem bisneto ainda, dos que estão aqui. Que coisa gostosa viver o dia, podendo ouvir Deus falando e ver Deus agindo. Quando eu ouço a voz dos meus netos, que alegria que traz ao meu coração. Quando eu vejo que eles estão estudando a palavra de Deus com suas mães, que alegria me traz ao coração. Eu sonho o dia em que poderei vê-los sendo batizados, poderei vê-los se casando. Oxalá um dia veja meus bisnetos. Mas todas essas alegrias são superficiais diante da maior alegria de saber que a hora que Deus me chamar, eu estarei ao lado deles com o meu Senhor. Isso não tem preço que pague. Testemunhar o amor de Cristo, então, não é uma atividade alternativa, é uma evidência do próprio Espírito Santo no nosso coração. E eu quero encerrar refletindo. Você tem sentido o chamado para falar de Jesus? Você tem sentido o prazer de falar de Jesus? Ou você tem sentido medo e às vezes vergonha de contar sua experiência de fé? Você deseja participar, trabalhando nos ministérios da igreja? Sabe, Deus quer contar com você não apenas algumas horas, mas a vida completa. Não importa onde você esteja ou o que você esteja fazendo, 24 horas você é filho de Deus, você é amado de Deus, você é guardado por Deus. Você deve vivenciar a graça de Cristo no seu coração, sabendo que
Ele a cada dia transformará a sua mente, o seu coração, os seus sentimentos, levando a compreender a dimensão do seu amor. E aqui, para que você possa levar esse mesmo amor, a começar do lugar onde você vive, no seu lar, no seu relacionamento, com seus filhos, fazendo disso tudo um pedacinho do céu a partir da sua vida. Nosso propósito é que sejamos como igreja um grupo bíblico, contemporâneo, participativo, acolhedor a cada dia. Eu quero orar. Eu não sei como está o seu coração nessa noite. Phil, vem cá, meu querido. Mas eu gostaria que você, se você tem no seu coração algo que você deseja colocar no altar de Deus, não importa o que seja, que nesse instante você possa se levantar e dizer: Senhor, eu quero te pedir que o Senhor abençoe, que o Senhor realize os sonhos do meu coração, que o Senhor cure a minha vida ou a vida das pessoas que eu amo. Eu quero colocar isso sobre o teu altar. Se você está desempregado, diga: Senhor, me arrume um emprego. Se você está passando pela dificuldade, diga: Senhor, que o Senhor me abençoe, que o Senhor guarde a minha vida, a vida da minha família. Quem desejar pode ficar em pé nesse instante, colocando-se diante do altar do Senhor. Não importa o que você está passando na sua vida, Deus conhece, porque Ele conhece o teu coração. Nós estaremos agora orando por você, por cada um de nós, porque sabemos que a graça de Cristo é graça transformadora, é graça curadora, é graça que traz paz, harmonia, comunhão e perdão. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela Tua palavra, pelo aquilo que o Senhor é, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela transformação que o Senhor tem dado, Senhor, aos nossos corações. Nós somos falhos, imperfeitos, pecadores, mas o Senhor é um Deus amoroso, que nos ama tanto, com um amor forte. Nós te agradecemos, ó Deus, e nós te pedimos por essas pessoas, Senhor, que estão derramando o seu coração. Aqueles que precisam de emprego, Senhor, que o Senhor esteja abrindo portas. Aqueles que precisam da cura física, que o Senhor possa estar dando em nome de Jesus. Aqueles que estão com o seu emocional, Senhor, abalado, que o Senhor possa estar curando em nome de Jesus. Ó Pai, nós sabemos que nada é impossível para o Senhor. Nada é impossível para Deus. O Senhor tem todo o poder, o Senhor tem o controle sobre as nossas vidas, sobre esta igreja, sobre os nossos corações. Ó Senhor, nós não somos nada diante de Ti, mas o Senhor nos ama tanto, Senhor, e o Senhor quer nos conduzir, ó Senhor, a cada dia para os teus caminhos, para o teu reino, para a tua glória, para fazer a tua vontade, para trabalhar para o Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra de hoje. Obrigado pelos batismos que nós tivemos. Senhor, que haja transformações a cada dia dentro dos nossos corações. Ó Pai, que nós possamos ter um coração, Senhor, humilde, um coração de servidão a Deus, como o Senhor é. Ó Senhor, que nós possamos ser simples, que nós possamos, ó Senhor, nos doar ao Senhor, nos derramar como uma criança faz com seus pais, ó Deus. Que o Senhor faça isso em cada coração, em cada vida aqui presente, em o nome de Jesus. Amém, Senhor.